A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Meus queridos irmãos, o nosso bazar continua funcionando na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, 133, é a rua da Praça do Bairro Benfica. Prestigie o bazar, roupas novas, seminovas, lavadas, passadas, por apenas R$2 a peça. Também temos calçados, é o meio que você tem de auxiliar a nossa instituição, mas também comprar um preço acessível. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM, e nós estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Então, vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre elogios. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Certo, podes incentivar o serviço alheio, como é justo adubar-se a lavoura para que a lavoura produza com segurança. Todavia, a obrigação hoje é intransferível para cada um, não obstante a possibilidade dessa mesma obrigação alterar-se amanhã. Realiza, pois, tão bem quanto possível a tarefa que te cabe e nunca te digas em tarefa excessivamente apagada. Ainda mesmo para o mais exímio dos astronautas, a viagem do firmamento principia de um passo no chão do mundo e o mais soberbo jequitibá da floresta começou na semente humilde. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre elogios. Porque estes tais não servem o Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras melífluas e lisonjeiras seduzem o coração do inocente? Está em Romanos, capítulo 16, versículo 18. Se admiramos algum companheiro que se revela obreiro fiel do bem, não lhe causemos transtornos com palavras de adoração. Temos abusado muitas vezes nesse sentido, construindo e repetindo frases superficiais em situações perniciosas de lisonja. Olha, o elogio ele é importante, né? Faz com que a pessoa se sinta integrado na tarefa, reconhecido, mas cuidado com elogios enganosos, né? Apenas para o intuito de enobrecer e também para que você não faça com que aquela pessoa se sinta conhecedor demasiado e se perca. O elogio é bom quando sai das profundezas da alma. Entretanto, quando destituído de naturalidade, pode se transformar em bajulação. E isso é ruim, péssimo.
Porque, na verdade, grande parte das pessoas não gostam de bajuladores, né? Aquele puxa sempre a sardinha pro chefe e fica ali fazendo... Olha, normalmente as pessoas não gostam. Suportam, mas não gostam. Quando é sincero, natural, é muito melhor. Exagerar os sentimentos de admiração por alguém, sempre que demonstramos apreço. Façamo-lo de modo franco e sereno. A autêntica estima nasce no âmago da alma e vem sempre acompanhada de espontaneidade translúcida. Você ser amigo é uma coisa, agora ser bajulador, isso é ruim para quem recebe essas bajulações, e a pessoa também bajuladora é mal vista pela sociedade. Ninguém gosta. Elogiamos todas as vezes que acharmos motivos verdadeiros para agradecer e cumprimentar as criaturas por seus feitos. Todavia, façamos isso demonstrando sinceridade, pois poderá ser traduzido como exacerbado, com real perda de importância e significado. Louvemos os bons resultados obtidos pelos trabalhadores das associações, igualmente a ação positiva das equipes responsáveis pelos projetos em andamento, sem jamais esquecer o nome dos integrantes que se destacaram por terem despendido maiores esforços. A concretização de uma tarefa, como a árvore, conta com as várias raízes cravadas na terra. É comum também, às vezes, as pessoas receberem elogios, mas esquecem exatamente de todos aqueles que o ajudaram a chegar àquela posição. Ninguém consegue tudo sozinho. Precisamos muitas vezes de uma equipe e tem que ser enaltecido todas as pessoas que estavam ali à frente daquele trabalho. Não há dúvidas de que as pessoas gostam de ouvir que estão realizando um bom serviço, apreciam ser valorizadas. No entanto, quando o elogio é piegas, passa a ser considerado trivial e perde todo o impacto edificante que poderia causar. Por outro lado, encontramos pessoas que, quando elogiadas, pintam um quadro tão depreciativo de si mesmas, tentando criar uma suposta imagem de humildade que quase chegam às raias do ridículo. Existem também aquelas que você elogia assim, não, quem sou eu? Eu sou um pobre qualquer, sou um Zé Ninguém, não sei o quê. Então isso chega a ser até ridículo. Você pode até fazer, acho que eu não mereço tanto, não sei o quê, né? De uma forma mais branda, suave. Agora, quando começa a se colocar, tentando se passar como muito humilde, aí as coisas perdem todo o sentido. Quando somos estimados é porque as pessoas verificaram e comprovaram que temos méritos e virtudes conquistados através de serviços redentores. Portanto, estão simplesmente constatando o nosso valor, não é? Não devemos esquivar-nos ou menosprezar-nos. Aceitemos e agradeçamos tal reconhecimento com naturalidade. Isso já me aconteceu muitas vezes, após findar uma palestra, antes um pouquinho da saída do local, algumas pessoas abordam, que é natural. Olha, gostei muito do que você falou. Alguns até é comum me perguntarem se eu sou professor de história, que às vezes eu levo muito para o lado histórico, né? E não, são conhecimentos adquiridos porque gosto do tema. Eu me sinto bem, na verdade, ali a gente se sente recompensado, isso é fato, né? Mas encerrou aquilo ali, parte para outra, porque você já tem que se preparar para uma outra casa, né? Falar, às vezes, um outro tema. Um outro problema a considerar recai sobre aqueles que se prendem excessivamente à avaliação coletiva. Cria uma atitude mental que requisita sempre mais importância e apreço, ficando presos à opinião pública. Nosso valor se encontra em nós mesmos, não no modo de ser que os outros esperam de nós. Eu conheci uma pessoa, um grande amigo, ele já está até desencarnado, grande palestrante espírita, um dos melhores até. Mas eu sentia que ele ficava aguardando os elogios. Assim que se encerrava a palestra, ele ficava na expectativa, né? Se alguém ia abordá-lo, aquela coisa toda. Isso a gente não tem que esperar nada. Você tem que fazer a sua parte. É o seu compromisso com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Se o elogio vier, muito bem. Se não, olha, você está ali trabalhando. Segundo o apóstolo Paulo, esses tais bajuladores, com palavras melífluas e lisonjeiras, seduzem o coração dos inocentes,
Por conseguinte, os aprendizes renovados pelo Evangelho, apesar de respeitar a avaliação das pessoas, devem ficar com seu ponto de vista oriundo de sua própria consciência, santuário de Deus nas criaturas. Paulo tinha absoluto conhecimento de que os corações inocentes gostariam, se possível, de conciliar todas as opiniões simultaneamente e alertar-os sobre a impossibilidade de reunirem simpatias comuns na seara do Mestre. Prevenia-os quanto ao perigo da lisonja. Então Paulo já tinha essa preocupação naquela época, perigo da lisonja. O ceareiro que se encontra na tarefa edificante não espera pareceres e juízos dos outros. Cumpre seu dever cristão e segue. Quem vive fascinado pelas situações de evidência nunca viverá para si e não cumprirá sua empreitada de luz, ficando somente à espera de ser realçado pelos outros. Tem uma experiência que eu quero compartilhar com os amigos sobre Divaldo Pereira Franco. Quando ele estava iniciando, nas palestras, se tornou o maior tribuno, que nós tivemos na Seara Espírita, acho que no Brasil e no mundo. Desencarnou agora recentemente, um grande missionário. Joana de Ângelo o apoiava. Então, quando ele fez a primeira palestra, ela estava ao lado, E ele se sentiu assim revigorado, e veio até aplausos, e aquela coisa toda. E ele se sentiu tão empolgado, ele falou assim: no próximo eu já não preciso nem preparar muito mais, que eu tenho certeza que a mentora vai me auxiliar. Aí ele foi, a casa repleta, e cadê a Joana? Simplesmente sumiu. E ele ficou ali, nervosíssimo, as palavras não saíam direito. Só acho que para o final, pela humildade e medo, ela deu um apoio. Então, nós temos que contar conosco. O bom espírito ali vai nos auxiliar se nós formos merecedores. Mas você tem que fazer o dever de casa. Não adianta você chegar lá na hora da palestra sem preparo algum, sem saber o que vai falar. Ora, não dá, O ceareiro que se encontra na tarefa edificante não espera pareceres e juízos dos outros. Cumpre seu dever cristão e segue. Quem vive fascinado pelas situações de evidência nunca viverá para si e não cumprirá sua empreitada de luz, ficando somente à espera de ser realçado pelos outros. Fascinação, um grande problema no meio espírita para os palestrantes. É um tipo de obsessão. A pessoa fica fascinada, achando que tem conhecimento além da conta. No entanto, lembrando-nos o que Batoeira nos disse, de que quando o elogio for sincero, beneficiará quem o recebeu, proporcionando-lhe força e ânimo incalculáveis, tanto quanto retornará à fonte emissora, favorecendo-a igualmente. O cristão consciente, quando recebe elogios, busca agradecer trabalhando sempre mais. Então o elogio é para que você trabalhe um tanto mais. O grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem para fazer a sua vontade, que ele realize em nós o que lhe é agradável. Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. A abundância das luzes divinas jorrará sobre nós à medida que reunirmos mais conhecimentos nas diversas sendas de colaboração e trabalho na vinha do bem. O interesse constante pela instrução, pelo aprendizado e desenvolvimento de novas habilidades é de grande valia para a saúde grupal. Os integrantes da equipe não devem estagnar-se, ao contrário, precisa dilatar seus horizontes mentais através da permuta intelectual com outras pessoas. Nesse caso, estaremos buscando recursos externos. Na oficina do bem, a mão operosa não somente cria uma biblioteca de obras espíritas, como também forma e sustenta, paralelamente, uma sempre atualizada coleção de outros livros de pesquisa, sempre disponíveis a todos os interessados, sobre múltiplos assuntos filosóficos e científicos, como vista a ampliar o acervo cultural de seus associados. O material de aprendizagem deverá estar disponível para o uso de todos os interessados. Além disso, devemos criar na instituição uma atmosfera de encorajamento e interesse pelo estudo das obras de Kardec e de outras tantas que atualizam e fortificam as ideias espíritas, propiciando o germe do bem. O pessoal mais experiente pode orientar os iniciantes ou mesmo traçar-lhes um roteiro de leitura, sugerindo-lhes, quando for o caso,
caso, a retirada de livros nas bibliotecas do município e das escolas superiores. Não é fácil rasgar os véus que restringem a alma que busca renovação. Sem mudança ou renascimento, não haverá possibilidade de evolução espiritual. Muitos discípulos sufocam as tendências superiores ao conhecimento mais abrangente, ferindo o rigor do convencionalismo. Somente a longo prazo abrem o entendimento às realidades mais amplas da alma. Em razão disso, urge a necessidade de acendermos nossa luz. É quase que impossível progredirmos ocupando-nos das luzes alheias. Sem a própria claridade, estaremos sob reiteradas ameaças de quedas pelo caminho. Os operários do Evangelho podem se beneficiar consideravelmente com palestras de boa qualidade, seminários construtivos e outras tantas atividades do gênero. Chances de engrandecimento íntimo são ilimitadas, principalmente se houver também participação de elementos de outras organizações no mesmo grupo de atividade educativa. Esse intercâmbio de ideias será sempre útil a todos em geral e a cada um em particular. Essa influência recíproca não apenas leva as criaturas a um diálogo franco e sincero com total integração, como também reforça seu aprendizado, permitindo-lhes utilizar de imediato as próprias vivências em seu campo de ação. Tornar-nos aptos a todo bem para fazer a sua vontade é a recomendação de Paulo a nós outros, a fim de que desenvolvamos uma propensão à atitude mental sempre aberta. Receptividade consciente ou abertura ao interesse constante deve ser o lema que devemos seguir para aumentar nosso nível cultural de base. E sem esse nível básico, dificultaremos que ele realize em nós o que lhe é agradável. O companheiro que se limita ao conhecimento ou à instrução é comparável às belas árvores que se vestem de flores, mas que nunca frutificam. Acredita que por levar farnais de pão na favela, falar mansamente e repetir sem ponderar ou questionar o que escutou na palestra ou leu na literatura, já está transformado num protótipo de virtude cristã. Não podemos nos esquecer de que a nossa ascensão evolutiva tem como condição substancial a luz interior, adquirida através do próprio esclarecimento, da autoeducação e da transformação interior, ou seja, quando o eu estiver inteiramente identificado com a divindade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Por que se resiste a mudanças? Qual o princípio que asfixia os germes da renovação que nascem em quase todos os instantes na alma dos discípulos do Evangelho? Obviamente que não é uma condição natural da vida, transformações constantes e súbitas. As ciências que estudam as funções do corpo físico definem homeostase como a tendência à estabilidade no meio interno do organismo. Portanto, a resistência à mudança é um instinto perfeitamente natural e por isso compreensível. Estamos falando sobre resistindo a mudanças. Não podemos esquecer que os costumes são instrumentos importantes e determinantes na evolução, porém, só quando inspirados do fluxo da vida superior. Existe o lado útil das convenções, mas é preciso identificá-lo. É hábito comum da sociedade aderir muito mais ao rigor do convencionalismo do que se ligar às novidades elaboradas pelas revoluções sociais e morais. Os seres humanos têm medo inato do desconhecido. Os grandes gênios da civilização oferecem à criatura humana contribuições importantíssimas em todas as áreas do pensamento. Investigaram as leis naturais e cooperaram efetivamente com o avanço da humanidade. Abandonaram o sábado da passagem evangélica, que representa a tradição rigorosa, e adotaram a independência interior para perceber o que é bom, agradável e perfeito, conforme assevera Paulo aos Romanos.
Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, desejava dizer que a vontade de Deus regula o aperfeiçoamento da humanidade, mas é preciso que suas criaturas fiquem receptivas à marcha do progresso inspirada por ele. É contrassenso valer-nos do nome do Cristo para ficarmos estagnados no interior do edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. A resistência à mudança e a renovação que impera na família cristã em seus diversos setores, nas assembleias protestantes, nos templos católicos ou nas casas espíritas, tem raízes na falta de amadurecimento, esquecendo que a natureza não dá saltos, atribuindo tudo o que não conseguimos compreender à influenciação de espíritos maléficos, e procuramos o inimigo na vida exterior, quando devíamos reconhecer nossa imaturidade. Na privação de instrução generalizada, requer-se da equipe espírita e de cada um de nós pessoalmente um conhecimento mais global, não apenas de um setor, o espiritual, por exemplo. É preciso integrarmos os conhecimentos, sua devida correspondência com todas as áreas da cultura vigente. No egoísmo, as mudanças podem ser boas para os outros ou mesmo para todo o grupo de ação, mas se não forem particularmente boas para nós, refutamos a elas. Na ausência de autoconfiança, inovações exigem capacidades e novas habilidades a serem adquiridas. Porém, se não temos autoestima suficiente para enfrentar desafios, nós as condenamos. Preconceitos. É difícil nos libertarmos das correntes de preconceitos que muitos de nós reverenciamos. É necessário esperar e compreender o aperfeiçoamento natural e espaçado da marcha humana. O setor da vida concede-nos no presente mudança e renovação, para que possamos libertar-nos da ignorância do passado e aderir conhecimentos para o futuro, rumo à ascensão espiritual. Graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo e por nós expande em toda parte o perfume de seu conhecimento. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo entre aqueles que se salvam. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. As aspirações superiores de uma instituição cristã podem ser analisadas sob vários aspectos. Um deles diz respeito às condições do ambiente físico. As dependências de uma casa espírita devem apresentar um mínimo de adequação, harmonia e conforto, sobretudo em relação aos seguintes itens: espaço, ventilação, luz, temperatura, limpeza, mobiliário, utensílio e cores. São as forças ambientais. O local e o clima, quanto mais agradáveis e propícios ao trabalho, mais os obreiros irão contribuir com alegria no programa de atividades em benefício do próximo. A energia irradiada da mente envolve não apenas as obras intelectuais, mas igualmente as edificações materiais. O belo e o feio, o formoso e o disforme habitaram, antes de tudo, na intimidade de quem os produziu, isto é, fizeram parte da criação incessante da vida mental. Tomemos como exemplo as colaborações luminosas da aura dos espíritos superiores. Elas exercem grande e determinante impacto sobre criaturas menos elevadas. Do mesmo modo, certas cores causam forte impressão ambiental, com reflexos na produtividade, criatividade e estado de espírito dos integrantes do núcleo de trabalho. Nas tarefas mediúnicas, o teor da luz empregada deve ser graduado, dando-se preferência a lâmpadas que produzem nuances agradáveis e tranquilizantes, o que facilitará as medidas assistenciais e curativas a cargo dos membros da reunião. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Carta de uma mãe. Mães são criaturas especiais. Elas têm uma visão de mundo toda peculiar. Guardam experiência porque já viveram mais tempo que seu filho. Experimentaram incontáveis alegrias, também tristezas, mágoa e dor. E sabem que por mais amem seu filho, não poderão impedir que tudo isso ele também experimente. Coisas positivas e coisas negativas.
sabem igualmente que isso faz parte do grande aprendizado que redundará em progresso para ele próprio. Possivelmente, por essa razão, é que uma mãe elaborou uma carta mais ou menos nos seguintes termos: Caro mundo, meu filho começou hoje na escola. Durante algum tempo tudo vai ser estranho e diferente para ele. Eu gostaria que você o tratasse com carinho. Até aqui, sempre estive ao lado dele. Aquieto seu coração, curo suas feridas. Estou por perto quando ele cai e rala o cotovelo ou o joelho. Quando ele cai da bicicleta, do skate e tropeça nos cadarços soltos do tênis. Mas agora, tudo vai ser diferente. Esta manhã ele vai sair pela porta da rua, acenar para mim e começar sua grande aventura. Ele irá aprender provavelmente sobre disputas, tragédia e sofrimento. Para viver neste mundo é preciso fé, amor e coragem. Por isso, mundo, eu gostaria que você o pegasse pela mão e ensinasse o que ele precisa saber. Ensine-o, mas com carinho. Ensine-o que para cada malandro que existe por aí, existe também um herói. E que, em verdade, há muito mais heróis do que malandros. Heróis anônimos que realizam grandes proezas todos os dias. Fale-lhe muito mais dos heróis. Incentive-o a se tornar um deles. Ensine-o que para cada político corrupto existe um líder dedicado. E narre-lhe detalhes das vidas desses líderes para que os possa imitar. Ensine-o que para todo inimigo existe também um amigo. Diga-lhe como conquistar e conservar amigos. Ensine-o sobre as maravilhas dos livros, livros de ciência, de arte, de grandeza. Dê a ele um momento de silêncio para que possa ponderar sobre o mistério dos pássaros no céu, das abelhas ao sol e das flores nas campinas. Ensine-o que é muito mais digno fracassar do que trapacear. Ensine-o a ter fé nas próprias ideias, mesmo quando todo mundo lhe disser que ele está errado. Ensine-o a vender seu cérebro e seus músculos pelo mais alto preço, mas faça-o ciente de que seu coração e sua alma nunca devem ser colocados à venda. Ensine-o a fechar os ouvidos para o clamor da multidão e manter-se firme e disposto a lutar quando achar que está certo. Ensine-o com carinho, mundo, mas não o mime, pois é o teste do fogo que produz o aço mais resistente. Mundo, veja o que você pode fazer por meu filho. Ele é alguém muito especial. A educação de uma criança não é somente um trabalho de amor e um dever. É uma missão importante, desafiadora e honrosa. Em verdade, ela exige do educador o melhor que ele tenha para dar. Por isso, maternidade e paternidade são missões das mais nobres, confiadas pela divindade à mulher e ao homem. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre Divino Senhor, disseste-nos que o caminho, a verdade e a vida pela qual devemos trilhar e seguir-te. Sol de primeira grandeza, ilumine nossos corações, Senhor, dando-nos esperanças de dias melhores, trazendo a paz, não a paz do mundo, mas somente aquela que tu pode nos dar, mostrando que a vida é imortal. O corpo perece, mas o espírito volta às diversas moradas da casa do Pai. E um dia todos nós estaremos reunidos no seu redil, como disseste, como um único e bom pastor. Muita paz. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, por estarmos juntos no programa de hoje. Como eu digo, sempre estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior.
nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para